E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez, professor Leonardo aqui para mais uma aula. Então, nono ano, hoje a gente vai dar uma introduzida no que é uma unidade de conservação. Esse termo talvez você já tenha ouvido em algum lugar, no noticiário, não sei, na internet, talvez. Tá, mas a gente vai começar um pouquinho atrás para poder chegar onde quer chegar. Eu gostaria de começar com uma pergunta. Para você, o que você acha que significa uma espécie estar em grande risco ou ameaça de extinção? Reflita um pouquinho e tente me responder isso. Sei. Vamos lá, reflita um pouquinho sobre esse conceito. O que significa uma espécie estar ameaçada ou em grave ameaça ou risco de extinção? Fica para você. Tá. A gente sabe que uma espécie está ameaçada de extinção quando a gente faz um estudo em cima dessa espécie. A gente delimita uma área onde essa espécie vive e a gente conta, digamos assim, a quantidade de indivíduos que vivem ali. E a gente prossegue com esse estudo durante um longo tempo. Talvez gerações dessa espécie, sei lá, vai determinar 4 gerações, 5, 10, não sei, depende do tamanho do estudo. Então você vai lá, determina e você estuda e vai contando. É tipo, a cada ano você vai lá e conta quantos indivíduos tem, aí vai contando. E no final você vai ter um número que você pode criar um padrão. Você pode criar um padrão para ver o quê? Para ver se essa espécie está subindo o número de população, se ela está se mantendo ou se ela está caindo. Se ela estiver caindo ou não, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esses dados e vai transformar ele em uma projeção. A gente vai projetar em cima de estatística se essa espécie ela vai crescer, se ela vai estabilizar ou se ela vai diminuir. Se ela estiver diminuindo, em cima dessa projeção, a gente vai saber em quanto tempo essa espécie desse local ela pode correr risco de desaparecer. Tá? Então é assim que a gente sabe que uma espécie está em extinção. Ah, professor, então a gente vai saber somente para animal. Não, isso serve para animais, para plantas, para qualquer tipo de ser vivo, tá bom? Então, uma vez identificado que essa espécie está ameaçada de extinção, a gente vai ter uma classificação do quanto ela está ameaçada, sabe? Se é um risco baixo, médio, grave. A gente vai ver o quanto essa espécie está. Como eu disse, tudo isso vai depender dessa projeção. Essa projeção é o que vai dizer mais ou menos tudo o que vai ocorrer. Tem exemplo disso? Tem exemplo disso. Por exemplo, a arara azul de Lear. Ela foi um animal que quase entrou em extinção, passou por um grande risco de extinção e os pesquisadores fizeram um grande trabalho em cima dela para tentar recuperar a espécie. Foram lá, tentaram reproduzir cativeiro, reinseriram, demarcaram um local para ela ficar, tudo mais, colocaram lá. E hoje a espécie está já saindo já de risco de extinção. É uma espécie que já está ficando tranquila ali, estável, dentro do ambiente natural mais uma vez. Certo? Tudo graças a esse tipo. E mais uma pergunta. O que fazer para proteger uma espécie que está sob risco de extinção? Dá para fazer alguma coisa? O que dá para fazer por ela? Eu quero que você pense um pouquinho aí, reflita e me diga o que você acha. Se dá, se não dá, o que é que dá? Ah, professor, não dá não, mas eu dar uma paulada ali, deixar, não, a gente vai salvar, dá para fazer alguma coisa. O que que dá para fazer? O que que dá para fazer com isso? Sim, a resposta é sim, dá para fazer alguma coisa. E o que a gente pode fazer? Como o tema da aula já disse, a gente pode criar uma unidade de conservação. Mas antes a gente precisa entender alguns outros conceitos para poder a gente chegar diretamente na unidade de conservação. Em resumo, uma unidade de conservação é uma área protegida por lei ou decreto que visa proteger a biodiversidade, a riqueza biológica desse local, as riquezas naturais. Então, em resumo, é isso. Mas só que o assunto é muito mais expandido do que a gente vai uma coisa por cada vez. Eu queria que você fizesse um exercício agora de imaginar o que é o meio ambiente. Quando eu falo meio ambiente, qual a imagem que vem na sua cabeça? Você pensa, sei lá, em zebras correndo, em passarinho voando, em árvore, em quê? O que você pensa? A maioria das pessoas, elas pensam em um ambiente naturalista, ou seja, uma ilha paradisíaca, uma mata fechada, cheia de macaco lá pulando. Ela pensa no deserto, ela pode pensar na caatinga, ela pode pensar, geralmente ela pensa em várias coisas assim. Eu tenho quase certeza que você também. Mas essa é uma visão ultrapassada de o que é o meio ambiente. Porque essa é uma visão naturalista, linear, de que o ambiente é aquela coisa ali intocada, que a gente, a espécie humana, não tem nada a ver com aquilo, que está lá e a gente está aqui. Só que, como eu disse, isso é ultrapassado. Hoje em dia,
A visão mais aceita no meio acadêmico é uma visão holística. O que é uma visão holística? Redonda, que engloba o ser humano. A gente está dentro desse ciclo, a gente está dentro do meio ambiente, a gente faz parte desse. Uma atitude que você toma em casa pode responder diretamente no meio ambiente. Então, por isso que essa visão nova, ela é mais aceita. Como eu disse, as nossas atitudes respondem diretamente no meio ambiente. Quando foi que isso começou a dar ruim? Isso começou a dar ruim lá na primeira Revolução Industrial. Vocês estudaram isso em história. Revolução Industrial, a galera descobriu carvão, mineral, pá. Começaram a queimar tudo, vai, faz trem, joga fumaça, faz fábrica, joga fumaça e tome fumaça. E aí veio a segunda Revolução Industrial e pegaram outro combustível fóssil, que foi o petróleo, e tome fumaça para cima, e tome Revolução Industrial para cima e tal. Isso deu um grande dano no meio ambiente. Não que antes não existissem danos ao meio ambiente, mas nunca existiu em uma escala tão grande, sabe? De lá para cá, a degradação ambiental só vem aumentando. Os problemas só vêm piorando. Porque esses combustíveis fósseis, eles emitem gás de efeito estufa. O CO2, por exemplo, o gás carbônico. Ele é um gás que ele se acumula na atmosfera e ele tem uma característica de reter o calor. Então, quanto mais gás carbônico, mais calor. E quanto mais calor, maior a degradação ambiental. Porque o nosso globo terrestre, nossa natureza, o nosso meio ambiente, ele precisa de uma temperatura ideal para viver. Ele precisa disso. Porque senão as calotas polares degelam e o Recife vai sumir debaixo d'água, como vocês viram no jornal recentemente. Espécies somem, isso gera uma cadeia de devastação no ambiente. Por exemplo, uma plantinha que sumiu uma plantinha ali, ela não vai fazer mal para ninguém, uma bromélia, sumiu. Só que essa bromélia inocente, ela servia de ecossistema, de casa, de um microecossistema, para uma espécie de rã. Essa espécie de rã vai morrer, porque ela não tem mais casa. Ela não vive em outro canto, ela só vive naquela bromélia ali, que morreu. Então, matou a bromélia, matou a rã. Essa rã servia de alimento para pequenas serpentes. Serpente não tem mais o que comer, vai morrer também. Essa serpente servia de alimento para águias, para coruja, para vários outros bichos. O bicho agora não tem mais serpente para comer. Isso vai gerando um efeito em cadeia. Quase sempre esse efeito em cadeia acaba desembarcando na gente. Hoje em dia a gente fala muito sobre impactos ambientais. Só que esse termo também está ultrapassado. Falar de impactos ambientais é pressupor que tudo que a gente faz só vai responder na natureza, no meio ambiente. Só que, como eu disse, a gente está inserido nessa natureza. Tudo que a gente causa ali na mata, sabe, em todo o ecossistema, em toda a natureza, volta. Então, esse termo, impacto ambiental, tem. O que a gente fala hoje em dia é sobre o impacto socioambiental. Professor, eu quero um exemplo disso, eu não estou entendendo, parece doideira. Vou dar exemplo. O coronga, que surgiu agora há pouco. Já existem estudos que provam que quanto mais a gente desmata, quanto mais a gente acaba com o habitat dos animais silvestres, mais doenças que estão ali adormecidas, presas dentro daquela floresta, começam a saltar para a sociedade. O coronga é um exemplo disso, tá? É uma doença que atingia animais, nunca tinha atingido. Devastação ambiental na China rolando à solta, o coronga escapou. As projeções diziam que era mais provável que isso acontecesse no Brasil. Então, por quê? Porque no Brasil a gente tem uma das maiores não, a maior biodiversidade do planeta, sabe? Tanto da floresta amazônica, das florestas tropicais, etc. E o desmatamento vinha avançando e vem avançando cada vez mais nos últimos anos. Então, quanto mais a gente desmata, mais doenças escapam de lá, mais doenças afetam a sociedade, tá? Esse é um dos exemplos práticos. Qual outro exemplo prático? Vocês viram recentemente aqueles vídeos sobre nuvem de poeira atingindo estados lá do Sudeste. Vocês viram isso recentemente? Isso é um efeito da degradação ambiental. A gente nunca tinha visto aqui no Brasil. Não numa escala dessas. Porque isso vem acontecendo? Queimadas, tudo mais, vem degradando o solo, degradando as plantas, que seguravam aquele solo ali preso. Tá ali o solo limpo, cheio de poeira leve por conta das queimadas. Vêm os ventos fortes, que são típicos dessa época do ano, e criam aquela tempestade de areia que vem andando pelo Brasil. Isso é mais um exemplo prático. Então, os impactos não são só ambientais, eles são socioambientais. Eles afetam a nossa sociedade. Quando a gente destrói a floresta amazônica é quem produz a chuva,
que rega todo o Sudeste, Centro-Oeste, Sul do Brasil. Até mesmo se duvidar aqui no Nordeste. Chega a chuva que vem de lá, que é produzida na floresta amazônica, sabe? Então, quando a gente destrói a floresta amazônica, a gente destrói uma parte da indústria da gente, que é a indústria da produção de grãos e a agropecuária, né? Então a gente vai acabar destruindo o agronegócio. Então a gente acaba destruindo o agronegócio da gente. Por quê? Porque precisa de chuva para poder regar aquele solo ali, que vai dar grama, que vai alimentar aquele boi, que vai ser usado para regar a soja, que vai ser usado para regar o arroz, o milho, sabe? Os grãos que a gente come. Se falta chuva, tem seca. Se tem seca, não tem colheita. Se não tem colheita, o preço do alimento para a gente sobe. Afeta diretamente eu e você. Então os impactos são socioambientais. Pense nisso. E começando a chegar para o nosso assunto base, né, que são as unidades de conservação, somente no ano 2000, ou seja, recentemente, estamos no ano 2020, ainda infelizmente, mas faz muito pouco tempo, é que surgiu uma lei que obriga os estados a proteger, criar. É o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, o Estado começa a partir daí a criar essas unidades de conservação. Isso já era algo que existia na Constituição. É a obrigação do Estado, das 3 esferas, desde a municipal até a federal, cuidar do meio ambiente. Até porque é de interesse do Estado. Como eu disse, se vem seca e não tem colheita, não tem comida para o povo, as coisas ficam caras. O Brasil para de ganhar dinheiro exportando comida. Somos um dos maiores exportadores de comida, de grãos, de carne, etc. Então, isso é de interesse do governo também. É a obrigação do governo cuidar do meio ambiente. Então, vem aí a criação das unidades de conservação, que tem como objetivo proteger, cuidar, investir no meio ambiente. Por quê? No ano 2000, foi criada a lei de número 9.985. Essa lei, mais uma vez, já tinha na Constituição, mas veio essa lei para obrigar, mais uma vez, reforçar essa tarefa do Estado com a natureza. E quando a gente fala do Estado com a natureza, não é só o macaco que está lá no mato. A gente está falando de um dever com o povo, porque a natureza nos beneficia diretamente. Tá? Existem coisas que são os serviços ecossistêmicos, que a gente colhe diretamente dali. Você conhece aquela pessoa que vai na praia e cata marisco, que vai ali no mangue pegar ostra para vender. Isso é um serviço ecossistêmico. Ela não chega lá e dá 50 conto para a praia, não. Chega assim, toma aí o dinheiro aí do marisco, vou pegar isso aqui. Não, a gente pega isso de graça. A gente chega ali e pega isso de graça. O tio lá que cata ostra, ele chega lá e pega de graça. Ele não chega lá no mangue e pendura 50 conto, não. Ele vai lá, pega de graça. É o trabalho dele, ele vai lá e ganha dinheiro em cima disso. Ele ganha a vida dele em cima disso. Então, quando a gente destrói esses ecossistemas, a gente está destruindo também a nossa sociedade. Os serviços que nos beneficiam. Quando a gente descobre, por exemplo, uma serpente que o veneno dela serve para construir, para desenvolver um remédio para uma determinada doença. Isso é um serviço ecossistêmico. Se a gente tivesse destruído aquela serpente, a gente não ia ter aquele remédio. Uma planta que se descobre, você vai pegar ali, sei lá, uma folha de imbaúba e o médico desenvolve. Se a gente acaba com a imbaúba, acabou esse serviço ecossistêmico, não tem mais esse remédio. Então, é um dever do governo. E isso acaba nos beneficiando. Quando a gente protege a natureza, a gente está nos protegendo, porque nós estamos dentro da natureza. A unidade de conservação, ela vai proteger a biodiversidade, o ecossistema e as riquezas naturais que existem dentro desse ecossistema. Inclusive a beleza desse ecossistema também deve ser preservada. Porque existe aqui o ecoturismo. As pessoas vêm de todo lugar do mundo para ver a Mata Atlântica, para ver a floresta amazônica, para presenciar aquilo ali. Isso gera dinheiro, gera emprego para a gente, gera renda para o povo. Isso tudo é importante. Isso tudo está dentro desse aspecto. Então tudo isso tem um grande valor ambiental. Para a gente vai gerar um valor financeiro e para o ambiente também, que diretamente vai beneficiar a gente. Tá? Então tem sempre esses cruzamentos de caminho. E para finalizar, a gente começa a pensar aqui que existem 2 tipos de unidade de conservação. A unidade de conservação integral, como o nome já diz, protege integralmente aquilo ali. Então essa unidade de conservação vai ser mais voltada para pesquisa, para conservação de espécies e etc.
E a gente vai ter a unidade de conservação de uso sustentável, que o nome também já é autoexplicativo, né? Porque ali a gente vai ter um consumo regrado, sem ferir esse ambiente. A gente vai tirar somente o necessário, sem degradar, ou tentando degradar o mínimo possível ao ponto de não afetar as espécies que estão ali. Como eu disse, quando uma espécie dessa some, ela faz falta. Ela faz falta diretamente pra gente. Por mais que pareça inútil, tipo, velho, aquela rã feiosa lá que tem uma mancha nas costas, não vai me servir de nada. Você não sabe. Talvez sirva. E a gente não sabe. Porque a gente não tem dimensão da teia alimentar que existe no ambiente. O termo cadeia alimentar também já entrou em desuso. Está tudo entrando em desuso aqui. Essa teia trófica, essa cadeia trófica, ela existe, ela é toda ligada. Ela é toda ligada. Um animal que some não vai fazer falta só para um outro animal, não. Ele faz para vários outros, sabe? Um animal, uma planta que some dali pode destruir várias espécies. Várias espécies. Então tudo tem uma importância, tudo tem uma riqueza, sabe? E esse é um assunto bem denso. Por isso que eu decidi fazer essa introdução, para vocês entenderem a importância, a grandeza que é uma unidade de conservação. A gente tem várias aqui em Pernambuco. A gente tem várias. A gente tem lá em Itapacurá, a gente tem Dois Irmãos, com certeza em Olinda tem, sabe? Em Itamaracá tem unidade de conservação. Existe em vários lugares. Então a gente tem que conhecer. E a gente tem que entender os porquês que existem. Porque tem muita gente que acha, velho, eu tenho aqui uma plantação de capim, a criação de galinha, eu acho que os bichinhos estão ameaçados, vou fazer uma unidade de conservação. Não é assim. Não é assim. Tem que ter um estudo em cima disso. Tem que ter um porquê, uma razão. Não é algo banal. É algo realmente de grande importância. E, mais uma vez, de grande importância para todos nós. A gente não vai deixar a maior fonte de vida da gente se extinguir, né? Porque até hoje a gente só conhece esse planeta aqui que é habitável para a gente. Se tiver outro aí, a gente até agora não descobriu, tá? Então, eu peço que vocês revisem o capítulo 16, deem uma lida rápida, e semana que vem a gente vai se aprofundar em cada tipo de unidade de conservação. Então, suas características, vai ver como elas funcionam, como que surgem, por que surgem, certo? Então, um abraço para vocês e até mais. Tchau!